Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Eu sou Emília Cac, dentista clínico há mais de 29 anos. Professor de prótese fixa, dentista clínico há mais de 29 anos, professor de prótese fixa há mais de 25 anos e vou te ensinar as técnicas de coroas posteriores. Muito bem, o pessoal está chegando aí. E a live de hoje vai ser: você sabe opacificar um pino metálico para colocar uma coroa estética posterior? Vocês já tiveram esse problema? Vocês já cimentaram uma coroa de cerâmica e ela ficou cinza? Pode ser tanto na coroa quanto na gengiva. Ela ficou cinza. Vocês já tiveram esse problema? Acho que sim, né? A maioria das pessoas já tiveram. Ou só não teve esse problema quem nunca cimentou, ou quem não tem muita vivência, ou não tem muita experiência nisso. Mas fato é que as coroas, quando tem um substrato escuro, um dente tratado de canal há muito tempo, em que usou um pino metálico, principalmente os pinos metálicos, quando a liga é de paliag, cobre alumínio, que solta muito óxido e a raiz fica escura, fica praticamente negra, preta. Aí transparece bastante. Mas olha só, eu falei dentes posteriores, né? Opacificar núcleos ou pinos de dentes posteriores. Será que dente posterior precisa opacificar? Isso aí, só não teve porque não fez. Isso aí, Ronan. Bem-vindo aí, obrigado. Todo mundo tem esse problema, né? O clínico. Então, o que acontece? Dente posterior, talvez um premolar superior, primeiro premolar superior, está bem escuro, fez um canal antigo, um pino metálico. E quando você vai fazer uma coroa nesse dente, às vezes pode ficar bloqueado, pode ficar cinza. Então, às vezes você tem que opacificar sim o dente posterior. É um dente que participa da estética, às vezes o primeiro premolar, segundo premolar superior, às vezes até o premolar inferior. Você tem que opacificar, você pode ter esse problema. E quando nós temos uma raiz bem escura, um pino metálico e você toma todos os cuidados. Você bloqueia lá o pino, faz um preparo subgengival, faz a prova, cimenta, deu tudo certo. Só que na parte da gengiva, na raiz, né, que está bloqueando a gengiva, continua cinza, aquele halo escuro em volta da raiz. Olha que problema. Então, antes de mais nada, a primeira coisa que você tem que conversar com o seu paciente é avisá-lo que aquele halo escuro cinza na raiz tem chances de continuar a mesma coisa, mesmo depois que você troca a coroa. Porque o problema não é protético, o problema é periodontal. Tá? Que às vezes a raiz está tão escura que aquela espessura de gengiva, dependendo do fenótipo da gengiva, talvez uma gengiva vascular fininha, não consegue bloquear a raiz escura e fica aquele cinza na área cervical do dente. Né? Então você tem que combinar antes, o combinado não sai caro. Você tem que avisar o seu paciente que pode ser que fique cinza e que se após o tratamento, né, após a troca da coroa, que você fez tudo certinho, continua cinza aquela região, pode ser que você precise, se você não fizer, ou encaminhar a um periodontista, fazer uma cirurgia de enxerto desconjuntivo para aumentar a espessura naquela região e conseguir bloquear o fundo. Aí sim fica legal. Mas isso tem que ser avisado ao paciente antes. Né? O combinado não sai caro. Então a primeira coisa que eu observo assim, quando o dente está cinza, a gengiva escura cinza, eu já aviso ao paciente, olha, se você quiser trocar essa coroa, vai ficar legal, vai ficar bem, mas essa região cervical pode ser que não melhore bastante, pode ser que continue cinza, aí você tem que fazer a cirurgia. Então essa é a primeira dica valiosa de hoje, né?
Já avisa antes o paciente. Que depois vira desculpa. Se avisa antes, ok, combinado não sai caro. E se você conversar depois, pode ser que vire uma desculpa, né? Então, avisa outros pacientes, avise antes. Né? Uma dica. Então é o seguinte, como é que você, ao ter, por exemplo, um primeiro premolar superior bem escuro, né? Pode ser um dente anterior também, quais são as maneiras de você bloquear esse fundo, contornar esse problema de uma raiz escura, do pino metálico? Você tem algumas maneiras de tratar esteticamente essa dificuldade. Uma que é bem conhecida é fazer um coping de zircônia, mas tem que ser um coping de zircônia bem opaco, às vezes de uma espessura um pouco maior, porque a raiz às vezes está tão escura que nem um coping de zircônia consegue bloquear. Eu já vi casos em que o dente ficou cinza, que usou um coping de zircônia, aplicou cerâmica por cima e mesmo assim ficou cinza. Então, você tem que mostrar ao seu protético, tira uma foto do preparo, lá do núcleo metálico, lá da raiz escura, mostre ao protético para ele poder escolher qual zircônia, a espessura da zircônia para conseguir bloquear o fundo. Então, quando você tem esse problema de um primeiro premolar superior escuro, né, você tem essa alternativa da coping de zircônia, que tem todas as escolhas, né? Todas as opções têm suas vantagens e desvantagens. Coping de zircônia e que o protético aplica a cerâmica por cima, tem essa alternativa. Pode ser, dependendo da espessura, uma coroa de IMEX pura. O protético vai escolher lá uma pastilha escura, opaca. Aí pode ser que ele consiga bloquear o fundo escuro. Ou pode fazer a opacificação, né, que é o objeto, né, dessa aula, o que eu gostaria de conversar sobre. Opacificar o núcleo, que é a alternativa que eu mais gosto. Gasta um tempinho, é mais uma etapa clínica, mas que eu vejo que é bem eficaz, bem assertiva e tem me ajudado bastante. O coping de zircônia, que é uma ótima alternativa, muita gente faz assim e tudo bem, é uma ótima alternativa, mas eu acho que, por exemplo, o que pode acontecer? Vamos ir para o setor anterior. Você tem um dente tratado de canal escuro, ou não precisa nem ser escuro, com o núcleo metálico. O núcleo metálico dourado, de preferência ouro, que é o melhor material para núcleo metálico fundido, é mais fácil de bloquear do que o núcleo cinza. Por causa das cores. Né? Física das cores, é mais fácil de bloquear. Dourado. Mas tudo bem. Vamos voltar aqui. Você tem uma situação que você tem uma coroa, um central, por exemplo, com um núcleo metálico, ou seja, um premolar, distante do resto. Você vai fazer uma transformação de sorriso, coroas ou lentes de contato em cerâmica, faceta de cerâmica, em que um dente... Isso não é difícil de acontecer. Gente. Quem trabalha com isso, isso às vezes é até comum de acontecer. Um dente lá que o paciente teve um trauma, quebrou, aí tem que fazer canal, pino, tal. Aí está o pino lá. Então, às vezes fica um pouco complicado para o protético conseguir fazer tudo igual. Como assim tudo igual, Emílio? É o seguinte, se você utilizar nesse dente que tem um tratamento de canal um coping de zircônia e nos outros dentes laminados, facetas, lentes de contato de porcelana injetada, vão ser dois tipos de cerâmica diferentes. Pode ser que na hora final haja uma diferença entre a coroa, entre esse coping de zircônia que teve uma cerâmica estratificada, né? Porque depois de um coping de zircônia você coloca, o protético coloca uma cerâmica estratificada, que é uma cerâmica diferente da cerâmica injetada ou fresada dos outros dentes que vão ser facetas de cerâmica, por exemplo. Então você vai ter 5, 7 dentes ou 9 dentes de faceta de cerâmica que foi injetada ou fresada e um dente
que teve um copo de zircônia e a cerâmica estratificada. Pode ser que dê diferença. Né? Por melhor que seja o protético, são processos diferentes de cerâmicas diferentes. E isso pode dar uma diferença de cor entre eles. Por isso que eu prefiro fazer a opacificação do substrato, para que eu faça um bloqueio, transformo esse pino metálico, essa raiz escura, com a opacificação, eu consigo, as pessoas falam, equalizar o substrato, igualar o substrato. Há estratégias para isso. Como fazer a opacificação? É um processo, é um passo clínico. Parece que dá trabalho, mas é tranquilo de fazer. Você trabalha com adesão, trabalha com resina composta, com adesivos, bloqueadores. Você tem que ter apenas um bloqueador específico e uma resina composta, né, que eu vou explicar. Então, eu prefiro equalizar o substrato dos 6, 8, 10 dentes para que todas as restaurações sejam obtidas de uma mesma forma. Todas sejam injetadas, cerâmicas injetadas, todas as cerâmicas sejam fresadas, né? Ou até todas as cerâmicas sejam estratificadas. Né? Mas hoje em dia o mais comum é fresada, né? Ou alguns outros. O mais comum é a cerâmica injetada, né? Um ou outro faz ela fresada. Mas, então por isso que eu prefiro bloquear o pino, opacificar o pino, do que usar uma coroa de zircônia. Um copo de zircônia com a cerâmica estratificada por cima. Caso seja um elemento unitário, né, uma coroa, aí sim pode ser, porque aí é um dente só e vai ser só ele de cerâmica, não vai ter outras cerâmicas em dentes adjacentes, aí tudo bem. Mas mesmo assim eu acho mais fácil opacificar e fazer um Enex depois do que uma zircônia. Depois eu vou fazer uma live sobre zircônia especificamente, que tem as suas vantagens e desvantagens, tá? A zircônia. Então, você tem a de preferência. Lógico que muita gente prefere fazer copo de zircônia e cerâmica estratificada, depende às vezes mais do protético, ele prefere desse sistema, né, do que pedir para opacificar. Mas isso é uma dúvida comum. Os laboratórios às vezes perguntam, né? O laboratório estilo parceiro meu, que às vezes ele tem essa queixa, essa dúvida dos dentistas que mandam trabalho para lá, de como fazer essa opacificação do pino, né? Que é um procedimento, como eu falei, relativamente simples, né? Então por isso que eu prefiro dessa forma. E como que a gente opacifica um núcleo ou até uma raiz, né? Essa técnica também tem uma limitação, né? Porque a princípio não é aconselhável você, por exemplo, você tem uma raiz muito escura e um pino metálico. Não é aconselhável você, nessa técnica, ir com a resina até lá no término gengival, né? Porque geralmente você, quando tem uma raiz escura, você vai jogar esse limite, né, esse término do preparo para subgengival. Ali é uma das maneiras de bloquear essa raiz escura. E essa opacificação que a gente vai fazer, ela vai até um pouquinho aquém do término do preparo. É uma das limitações, mas isso é compensado pelo fato de você fazer esse preparo subgengival. Porque o término do preparo, ainda nesse caso, é melhor que seja em dente, ao invés de ser uma resina composta que a gente vai opacificar. Certo? Então, por isso que a gente faz dessa maneira. Então, para opacificar um pino, como é que a gente faz? Bom, primeiro o pino está lá, metálico, e o dente. Então, a gente tem que aplicar uma resina composta e poder equalizar. Tem alguns detalhes nesse caso. Nós vamos fazer um procedimento de ataque ácido normal, como se fosse um dente. Professor, para fazer também um ataque ácido no pino, no metal? Você pode, sim, pode fazer. No intuito de limpar somente.
porque o ácido fosfórico, 37%, não vai fazer nenhum efeito na superfície desse metal. Tá? Ele vai só limpar. Então, o que você pode fazer quanto à espessura também? Às vezes, o núcleo metálico está muito volumoso e não vai caber ali um bloqueio, uma opacificação e uma coroa. Às vezes você tem que desgastar um pouquinho desse metal, o que não tem problema nenhum. A espessura do núcleo, desde que não seja muito fina, lógico, mas como ele é metal, você pode diminuir um pouco a espessura dele. Não tem problema. Para que haja espaço, para você criar espaço para a opacificação. Então você vai avaliar o volume do núcleo, se precisar reduzir um pouco da sua espessura na vestibular, fazer a profilaxia, escova de Robson, pedra pómez, limpa toda a superfície limpa, tira todo o resto de cimento, resto de resina, tira tudo, limpa, faz o ataque ácido, como eu disse, com ácido fosfórico, lava. Qual que é o tempo de ataque ácido em dentina? Porque lá vai ser dentina, né? Quando você tem um preparo de coroa, quase não existe mais esmalte. 10 segundos, 15 segundos. Lava. E no metal? Pode deixar os mesmos 10, 15 segundos, que é só para limpar mesmo. Lava, enxágua, tira lá o ácido. Você pode aplicar, se você tiver um primer de metal. Existe um primer de metal, que é o Monobond da Ivoclar, que ele é um primer para tudo. Você vê lá na descrição, na bula, ele é primer para cerâmica, para zircônia, para metal, para resina, para tudo. Mas se você tiver, use. Se não tiver, eu não tenho. Eu já tive Monobond. Quando eu tinha Monobond, que veio no kit de cimento que eu comprei, eu usava. Mas depois que ele acabou, ele é muito caro. Ele custa 300, 400 reais. Bom, na verdade é que a adesão ao metal não existe, é muito difícil, né? Se você tiver um jato de óxido de alumínio, ótimo. Você joga um jato de óxido de alumínio lá no metal para criar microporosidades, né? Óxido de alumínio 50 micrômetros, faz lá uns 10 segundos de jato de óxido de alumínio, melhora também, ajuda. Aí você vai pode usar esse primer se tiver. Professor, não tem primer. Tudo bem, usa um adesivo. Um adesivo de resina composta mesmo. Depende de qual adesivo você tiver. Você passa uma ou duas ou mais camadas. Passe uma camada de adesivo em tudo. Ah, professor, mas é no dente todo, na coroa toda? Não. A opacificação vai ser só na superfície vestibular e nas proximais. Na palatina não precisa. Não precisa opacificar a palatina. É só na área visível. Vestibular toda e no pino nas proximais. Então você limpou essa região, fez o ataque, usou o primer se tiver, fez o ataque ácido, lavou, secou, aplica um primer se tiver, se não tiver vai o adesivo, aplica adesivo. Frasco único, universal, 2 frascos, tudo bem. Aplica lá o adesivo. E você vai aplicar um opacificador. O opacificador pode ser tipo flow ou igual uma resina composta. Existem alguns tipos de opacificador, vou mostrar aqui. Olha só, vou mostrar aqui uma figura. Um do mais baratinho aqui. Esse. Da Angelus. Angelus tem cor A05, A3, pink, escuro, pink, claro. Eu acho que o A05, A meio, como eles dizem, é um opacificador muito branco, branco mesmo, tipo corretivo. Que você pode usar para dentina escurecida, nesse caso para bloquear o pino. Esse 05 eu acho muito branco. Às vezes você tem problema para bloquear esse branco. Quando você vai usar esse A05 da Angelus para resina composta, às vezes você vai colocar dentina, esmalte depois e fica aquela manchinha branca, de tão branco que ele é. Então eu acho que
pode usar em casos muito específicos. Eu usaria talvez o A3 da Angelus. Esse rosa eu acho muito legal, eu gosto do rosa, porque ele consegue bloquear bem o fundo, principalmente se ele for cinza, um núcleo cinza, uma raiz escura. Esses opacificadores tipo resina flow, você tem que passar uma ou duas demãos, duas camadas. Uma camada só fica pouco, ela bloqueia pouco. Então, às vezes, você tem que passar duas camadas fininhas. Eles são fotopolimizáveis. Então, a cada camada você tem que fotoativar. Você tem outros também que pode ser esse aqui. Pode ser esse mais caro. O monobond aqui, o adesivo lá, R$470. 460. Nossa, muito caro. Esse é o primer, multiuso. Se tiver, é ótimo. Usa, se não tiver, acho que não faz tanta falta. Então você pode usar também esse opaco, que é mais caro, né, mas muito bom. Empress Direct Opaque. Ele é muito bom para bloquear. Então esse também tem todos os bloqueadores de opacificadores tem que colocar uma ou duas demãos. E tem um que eu gosto de usar, esse que eu uso é o Creative Color da Cosmedent, da Rinamel Cosmedent. Eu gosto muito dele. Esse aqui eu uso, ele é pink, rosa. Passa uma ou duas camadas, bloqueia bem. Existe também esse aqui, é o bloqueador, o pacificador em forma de pasta de resina tubo, da Forma. Ele é uma resina bem opaca, você pode usar. E você pode também usar, se quiser, esse aqui que é muito bom também, e eu gosto de usar. Eu gosto de usar esse opacificador que eu te falei, que eu mostrei aí, e uma resina Z350 dentina. Z350 tem dentina, body, esmalte e acromático. Esse é o mais opaco deles. Na verdade, a dentina dos outros sistemas corresponde ao body, mais ou menos, do Z350. A resina dentina é bem opaca. Então, eu gosto de usar esse. Quando esse acabar, ele é muito caro, eu vou comprar o Angelus rosa claro, que dá o mesmo efeito desse. E a dentina 3 da Z350, que eu gosto bastante. Professor, mas qual cor, né, que é bom para usar, né, de resina? Porque se você usar outro opacificador, pode usar esse da Angelus A3 ou aquele da... Existem outros, tá, gente? Esse são os mais conhecidos. Da Ivoclar, o Opacker da Ivoclar. Aí você usa uma resina de dentina, que eu gosto de usar esse, da Z350, mas da cor A3. A cor, por que, professor, A3? A cor A3 é mais ou menos da cor do substrato da dentina, né, dos outros dentes. Eu não falei que, por exemplo, nesse caso que tem um dente escuro entre outros adjacentes que você vai fazer facetas, por exemplo. Então, quando você desgasta, prepara para a coroa, um desgaste maior, convencional às vezes. A dentina, na verdade, você tem que olhar a cor do substrato dos outros dentes. Às vezes, quando você vai fazer lente de contato fininha, desgaste pouquinho, aí às vezes o substrato é mais claro. Aí você vai com a cor de acordo com o substrato dos vizinhos. É para equalizar. Certo? Para que depois a cerâmica tenha o mesmo substrato, a mesma cor, e você cimenta, se ele puxar a cor do substrato, vai ser a mesma entre todos, as chances de igualar vai ser melhor. Já aconteceu, né, de substratos diferentes, usa a mesma cerâmica e quando você cimenta dá um pouquinho de diferença entre os dentes. Para isso você tem outras estratégias também, sabe? Você tem que conversar com o seu protético. Qual tipo de pastilha ele vai utilizar, se vai ser uma pastilha mais translúcida, de média translucidez, de alta translucidez, né, HT, MT, LT. Tem que conversar com o seu protético. Qual pastilha ele vai utilizar? Qual a cor do substrato vizinho? Se o substrato dos dentes vizinhos, o preparo foi menos conservador, se ele gastou mais esforço da dentina, aí a cor é A3, você tem que ir lá com
escala Vita e medir lá a cor do dente substrato do vizinho e achar uma cor de dentina mais opaca, de preferência da mesma cor dos dentes vizinhos. Equalizar o substrato, igualizar, né, a cor do substrato. Você tem que, como se esse dente tivesse um preparo cavitário de coroa, que ali é dentina, ao invés do metálico, né? Você bloqueou, você criou uma falsa dentina. Aí, legal. Melhor ainda se você, se puder, aumentar um pouquinho dessa resina para poder fazer com que, aí é um refinamento técnico, que a espessura das cerâmicas sejam iguais. Porque assim, vão ser várias lentes e de repente uma coroa com volume de cerâmica maior. Isso também pode dar diferença. Então você pode melhorar isso com o aumento desse volume de resina. E se você aumentar o volume de resina, você está diminuindo a espessura da cerâmica. E você vai igualar tanto o substrato quanto a espessura das cerâmicas. Isso é um refinamento técnico. Isso é um detalhe importante, né? Porque a cerâmica pode variar. Você pega resina composta. Resina composta numa espessura fininha e a mesma resina composta uma espessura maior. A sensação óptica, a propriedade óptica é um pouco diferente. Depende da espessura também. O mesmo acontece com a cerâmica. Então, tem que prestar atenção nesses pequenos detalhes para atingir a excelência, mesmo em dentes posteriores. Eu já bloqueei, fiz opacificação de primeiros premolares, segundos premolares, que eu vi que pode dar problema, né? Perigo de ficar um cinza, mesmo aqui, premolares. Às vezes no sorriso frontal nem tanto, mas no sorriso lateral tem paciente que é bastante exigente. Pega o espelho e olha mesmo. Então essa diferença de cor, mesmo sendo aqui na região, inicialmente na região onde inicia os dentes posteriores, pode dar problema sim. Então, são algumas estratégias que nós temos para poder atingir o máximo da excelência, né, tanto funcional, nesse caso aqui, estético. Espessura uniforme, se possível, mesmo tendo lentes e coroas, né, como fazer eu expliquei, e cor de substrato parecido, né, ou semelhante, mais parecido possível, porque sempre tem um central ali com núcleo ou premolar que atrapalha um pouquinho, né, que muda um pouquinho. Então essas são algumas das estratégias, né, para poder a gente ter um sucesso, no caso aqui estético, né, depois da cimentação, sucesso final. Certo, pessoal? Então, nós vamos terminando aqui a live. As minhas lives são curtas, mesmo 30 minutos. Aproveito para convidar vocês para assistirem, né, ir lá visitar o meu canal no YouTube, né, que está ficando bem legal. Esses vídeos, essas lives que eu estou fazendo, alguns cortes de live, alguns cortes bem legais da live, estão lá. Então eu convido vocês a visitarem o meu canal no YouTube, Dr. Emília Kac, digita lá Dr. Emília Kac, que vai aparecer para vocês, e assistam lá os vídeos. Essas lives ficam gravadas tanto no meu perfil do Instagram quanto lá no YouTube, que for mais cômodo para vocês. Assistam lá e avisem seus colegas que eu estou no YouTube também, tá bom? Então é isso, pessoal. Na terça eu vou no congresso do Newton Fall amanhã, então eu vou dar uma live na quarta-feira e na quinta-feira, ok? Na semana eu vou dar mais 2 lives, tá bom? Então até quarta-feira às 20 horas. E muito obrigado aí, uma ótima semana a todos, bom descanso. Muito obrigado por estarem aqui. Tchau, tchau para vocês. Elizabeth, professora Elizabeth, como vai? Tudo bem? Ô Luiz, muito obrigado. E a Helene, sempre aí, muito obrigado. Até logo, pessoal, boa noite. Tudo de bom. Tchau, tchau.